Olá, seja bem-vindo ao Nota 1000 Passo a Passo. Nessa aula de hoje nós vamos iniciar uma série sobre gramática na redação. Então, se esse é seu problema, continue aqui com a gente. Olá, eu sou a professora Larissa e estou aqui com você para lhe ajudar na sua preparação para o Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos maiores problemas que os alunos enfrentam na hora de escrever. Eu vou te dar uma dica antes mesmo da gente começar essa aula. Esse assunto, ele aterroriza qualquer pessoa, seja na preparação para o Enem, seja na preparação para concurso, seja no dia a dia, porque muitas pessoas, muitas mesmo, talvez a maioria das pessoas, tem uma grande dificuldade na hora de usar vírgula. Então, se você utiliza a língua portuguesa, ou seja, todos nós a utilizamos, então se você utiliza a língua portuguesa, com certeza você já se deparou com esse problema de não saber como utilizar a vírgula, de não saber se tem ou não a vírgula e pior, né? Colocar a bendita da vírgula no canto errado. Então, vamos ter cuidado, a partir de agora, com o uso da vírgula. Meu conselho a você é que, depois dessa aula, você fique observando o uso e faça esse uso frequente. Né? Vai escrever uma mensagem lá no WhatsApp, vai escrever um bilhete, um e-mail. Faça o uso correto das vírgulas para que você vá se habituando, né, nesse processo, para quando chegar lá no dia da sua prova, no concurso, num vestibular, numa entrevista de emprego que você tem que fazer algum texto e principalmente no Enem, você não tenha tantas dúvidas na hora de utilizar a vírgula, tá certo? Para a gente entender melhor o que é a vírgula, a gente tem que entender que tem uma estrutura padrão na língua portuguesa, que desde que a gente começa a falar, né, desde lá de bebezinho, antes mesmo até de escrever, quando a gente começa a falar, a gente utiliza essa estrutura, que é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Essa é a estrutura padrão, sujeito, verbo, complemento. Quando eu digo assim, eu quero água, eu estou utilizando essa estrutura padrão. Eu é o sujeito. Quem é o sujeito? É aquele que pratica a ação. Quero o verbo, água, o meu complemento, certo? Então, veja que essa estrutura aqui, ela reside, certo? Como uma norma. A nossa estrutura frasal em língua portuguesa obedece a essa sequência. Sujeito, verbo, complemento. Dentro dessa estrutura não cabe nenhuma vírgula. É proibido o uso de vírgula entre os termos dessa estrutura. A gente nunca usa vírgula entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento. Então, se você vê algum tipo de uso de vírgula aí nessa estrutura padrão, esse uso está errado, certo? Então, fique atento a isso aí. Essa daqui é a regra geral da vírgula. Se você entende onde você não precisa utilizar, vai ser mais fácil de você entender onde precisa utilizar, tá certo? Então, esse aqui é o principal entendimento sobre vírgula que você precisa ter. Entre sujeito e verbo não existe vírgula, entre verbo e complemento não existe vírgula. Nossa estrutura padrão não cabe nenhuma vírgula. Por mais que o seu período fique longo, você vê ali um período muito longo, sem nenhuma vírgula, aí você quer colocar a vírgula ali porque você está achando grande demais, ou então porque você aprendeu que vírgula é a pausa para respirar. Não tem isso, gente. Vírgula não é pausa para respirar. Vírgula é uma marcação, certo? Marcação de quê? De que você colocou algo no meio dessa estrutura ou que você deslocou termos dentro dessa estrutura. Para que serve a vírgula? A vírgula serve para quando eu faço um deslocamento. Quando eu coloco um termo que estava lá atrás, dentro da norma, dentro da estrutura padrão, para frente ou para o meio, ou quando eu coloco um elemento extra dentro dessa minha estrutura. Então, é para isso que a vírgula serve, para marcar que tem um corpo estranho, certo? Tem um corpo estranho aqui dentro da minha estrutura padrão, sujeito, verbo, complemento. Então, fica atento a isso. Olha, se a gente fosse aqui falar caso a caso, essa aula ficaria gigantesca, tá?
A gente vai tentar trazer para vocês os principais usos de vírgula, onde é que ela é obrigatória, para que você fique atento na hora do seu texto de como utilizar de forma correta e não colocar a vírgula onde não é preciso, tá certo? Então, o primeiro caso de uso obrigatório de vírgula já expliquei mais ou menos, mas vamos aprofundar. É quando eu faço um deslocamento de algum termo dentro da estrutura, ou para frente ou para o meio. Quando é que isso acontece? Geralmente é quando nós utilizamos adjuntos adverbiais na oração. O que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo que indica uma circunstância para o verbo. Então, quando eu digo assim, nos dias de hoje, as crianças conhecem mais a tecnologia que os adultos. Vamos ver aqui os elementos dessa oração. Onde está o verbo? A primeira coisa que você tem que fazer é localizar o verbo. Porque quando você localiza o verbo, você identifica o sujeito da oração. Então, o verbo nessa minha frase é conhecem, o verbo conhecer. Quem conhece mais tecnologia que os adultos? As crianças, é o meu sujeito. E o que é o termo nos dias de hoje? Esse termo é um adjunto adverbial de tempo. Ele está me dando a indicação de quando essa circunstância acontece. Essa circunstância, esse evento acontece nos dias de hoje. A posição correta dentro da ordem direta seria lá no final da oração. Mas o que é que eu fiz? Eu desloquei para enfatizar, para dar essa ênfase, eu desloquei esse termo para frente, para o começo da oração. Daí, obrigatoriamente, eu preciso marcar esse deslocamento com a vírgula. Sempre que eu fizer algum tipo de mudança na estrutura, seja colocando no início, como eu fiz aqui no exemplo, seja colocando no meio, por exemplo, se eu falasse assim, as crianças nos dias de hoje conhecem mais a tecnologia que os adultos. Então, eu também marcaria esse nos dias de hoje que eu coloquei entre o sujeito e o verbo com vírgula. É obrigatório que você faça essa marcação. Da mesma forma, se eu coloco na minha oração um aposto. O que é o aposto? O aposto é um termo que explica, um termo que já foi citado antes na oração. Como no exemplo, minha tia, que mora no interior, vem me visitar no Natal. Então, esse termo que mora no interior, ele explica o termo tia, que já foi citado na oração anteriormente. Então, isso nós chamamos de aposto, certo? Então, esse aposto também deve vir marcado por vírgula. Até quando você estiver estudando sintaxe, é muito comum que você veja essa observação em relação ao aposto. Ele sempre vem marcado por vírgula. Por quê? Porque ele é um termo solto dentro da oração. Ele é um termo que está explicando um outro termo que poderia ser retirado da oração sem nenhum prejuízo para a mensagem, mas como ele está encaixado dentro da oração, obrigatoriamente eu preciso fazer essa marcação com vírgula. Por quê? Porque é um deslocamento, tá certo? Então, fique atento tanto ao uso do aposto como ao deslocamento de um adjunto adverbial do fim da frase para o início da frase. Sempre que houver esse tipo de mudança, é necessário, é obrigatório o uso da vírgula. Isso acontece muito na hora da redação. Quando a gente vai iniciar o texto, a gente coloca no Brasil, vírgula. Não esqueça dessa vírgula, certo? Por quê? Porque você está trazendo o adjunto adverbial de lugar lá do final da ordem direta para o começo da oração, para o começo da frase. Não tem problema você fazer esse deslocamento. Por quê? Porque você está fazendo essa ênfase e ok. Só que, ao fazê-la, não esqueça de colocar a vírgula para marcar esse deslocamento, tá certo? O segundo caso de uso de vírgula é para marcar o vocativo. Esse aqui talvez seja o maior problema no uso da vírgula.
Porque as pessoas confundem vocativo com sujeito, certo? O vocativo também é um termo dentro da estrutura sintática da oração que indica um chamamento. É algo ou alguém que eu estou evocando. Quando eu digo assim, menino, presta atenção. Ou então, João, vem cá. quem é que eu estou chamando? Menino, João. Então, quando eu faço esse chamamento, eu estou utilizando um vocativo. Vocativo também é um termo solto. Vocativo não é sujeito, não é o João nem o menino que estão praticando a ação verbal. Ele é um termo que vem de fora e é colocado dentro da oração. Então, como nós já vimos aqui, todo termo solto, todo termo de fora, termo deslocado, precisa necessariamente ser marcado por vírgula. Certo? Então, cuidado na hora do uso do vocativo. Aquela frasezinha famosa, miga sua louca. Essa miga aí tem uma vírgula depois dela. Por quê? Porque você está falando com ela. Olha só um exemplo com os dois elementos presentes, tanto o vocativo como o sujeito. Chico, nós vamos sair hoje? Quem é o vocativo? Chico. Olha a vírgula depois dele. Nós vamos sair hoje. Nós é o agente dessa oração. Ele que é o sujeito, ele que pratica a ação verbal. Então, nessa frase aqui, nós temos a presença dos dois elementos, só para vocês entenderem como sujeito e vocativo são coisas diferentes, certo? Então, na estrutura, nós vamos sair hoje, não tem nenhuma vírgula. Por quê? Sujeito, verbo, complemento. Mas, como eu tenho um vocativo antes, eu preciso marcar ele com vírgula. Então, fique atento ao uso do vocativo, porque se você não marca o vocativo com vírgula, aí sim ele pode se confundir com o sujeito e até mesmo alterar o sentido da frase. Então, a vírgula ela tem essa função importante. A depender do uso, você altera o sentido, o significado da frase e muda tudo, tá certo? O terceiro uso obrigatório de vírgula é em enumerações. Sempre que eu vou utilizar uma sequência de coisas, eu preciso marcar essa sequência por vírgula. Quando eu falo, os melhores escritores brasileiros são Machado de Assis, Érico Veríssimo, Lígia Fagundes Telles e Guimarães Rosa. Totalmente pessoal aqui, certo? Então, quando eu utilizo para separar cada nome, eu uso a vírgula aí nessa enumeração. Sempre que você for utilizar uma lista, você tem que fazer a marcação com vírgula e o último, entre o penúltimo e o último termo, usar o i, né? A conjunção i, tá certo? E por falar em i, né? Ele é o nosso próximo caso aqui de uso de vírgula. O i, ele tem um duplo uso. Às vezes você precisa colocar a vírgula antes do i e às vezes você não pode usar a vírgula antes do i. Vamos entender os dois casos, certo? Quando eu tenho uma frase em que o sujeito é o mesmo, então eu não utilizo a vírgula. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos estudar português e fazer redações também. Nós temos duas orações separadas por i. Vamos estudar português, é a primeira oração, e fazer redações também. Fazer redações também é a nossa segunda oração. É só você identificar o verbo que você identifica a oração. O primeiro verbo é estudar, primeira oração. O segundo verbo é fazer, segunda oração, certo? Mas quem é o sujeito de cada uma dessas orações? É o sujeito oculto nós. Nós vamos estudar e nós vamos fazer redação também. Então, para as duas orações, nós temos o mesmo sujeito, que é o nós. Neste caso, nesse tipo de uso, nós não utilizamos a vírgula antes do i. Proibido esse uso, inclusive, de vírgula i antes desse i, quando o sujeito é o mesmo para as duas orações. Mas,
Quando os sujeitos são diferentes, então nós temos que obrigatoriamente utilizar a vírgula, como é o caso. A diretora chamou os alunos e o professor teve que interromper a aula. Olha só, primeira oração, a diretora chamou os alunos, o verbo aqui é chamar. O professor teve que interromper a aula, segunda oração, o verbo aqui é interromper. Entre a primeira oração e a segunda oração, que está sendo ligada pela conjunção i, nós temos que colocar a vírgula antes do i. Por quê? Porque o sujeito da primeira oração é a diretora e o sujeito da segunda oração é o professor. Então, quando nós temos esse tipo de caso, obrigatoriamente utilizamos a vírgula antes do i. Outro uso da vírgula, e esse uso aqui, ele é um recurso coesivo muito interessante, muito bom de se utilizar em redação, em textos, em qualquer texto que você for escrever, para evitar repetições, para que o seu texto não fique cansativo, para que ele tenha um fluxo melhor. Esse é um recurso coesivo que é chamado de elipse. O que é isso? É quando eu uso um termo antes, na primeira vez, e para que eu evite a repetição, eu omito o termo pela segunda vez. E aí, para marcar a omissão, obrigatoriamente a gente coloca uma vírgula. Vou mostrar para vocês um exemplo. Eu digo assim: eu gosto de Shakespeare, a Aline de Homero. O que é que está omisso aqui? O que é que foi omitido? Se a gente fosse utilizar a oração com todas as repetições, ela ficaria dessa forma. Eu gosto de Shakespeare, a Aline gosta de Homero. Então, para que o texto flua mais rápido, para que evite essas repetições, que isso é uma coisa que é muito importante e dentro do Enem, essas repetições elas são avaliadas lá na competência 4, certo? Então, para que evite esse uso, né, de palavras repetidas, a gente faz essa omissão. Fica ótimo, é um recurso que fica bonito visualmente também. Só que você tem que marcar a omissão com a vírgula, ou seja, nesta frase, onde é que entram as vírgulas? Eu gosto de Shakespeare, vírgula, a Aline, vírgula, de Homero, certo? Você pode achar estranho essas vírgulas muito perto uma da outra, mas é correto. Por quê? Porque eu estou marcando aqui a omissão do termo gosto de com a vírgula. Então, fica atento também a esse tipo de uso, né, da elipse aqui na hora de escrever seu texto. Esse conteúdo que nós vimos aqui é uma pequena parte, talvez a parte mais importante, os usos mais correntes da vírgula. É importante que, se você entende isso aqui, os outros detalhes, as outras regras de vírgula vão fluir melhor para você. Então, para que você entenda a vírgula de vez, entenda principalmente o que é o sujeito, o verbo, complemento, a ordem direta da frase, e aí você vai entender onde entra a vírgula, onde ela não entra, e isso é fundamental. Relembrando que esse conteúdo, ele é importante não só para quem vai fazer Enem, mas para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer outras provas e principalmente para quem utiliza a língua portuguesa como sua língua padrão. Se você usa a modalidade escrita formal da língua portuguesa, olha aí a competência 1, né? A habilidade aí da competência 1. Se você utiliza a modalidade escrita formal da língua portuguesa no dia a dia, de forma corrente, então é importante que você entenda o uso da vírgula. Ela é bastante cobrada no Enem, os avaliadores eles ficam sempre de olho no uso correto da vírgula. Então, o erro da vírgula faz uma diferença aí no nível na competência 1. Eu, particularmente, acho a competência 1 uma das competências mais difíceis de chegar ao nível 5. Tanto é que, no nível 5 da competência 1, deslizes ainda são permitidos, justamente por isso, porque é difícil um aluno, um candidato que atinge aí esse grau perfeito do uso da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E uma das coisas em que há mais escorregões
no uso da norma padrão é a vírgula. Então, comece a estudar logo, se esse é o seu problema, comece a estudar logo. Pegue essas regras que nós passamos aqui. Pegue o material de apoio que está no link aqui da descrição. Todos esses exemplos e outros vão estar disponíveis para você aqui no material. Faça exercícios, eu também coloquei para vocês nesse material exercícios para que vocês possam praticar o uso e as regras de vírgula e também pratiquem redação, né? Aqui a gente tem folha de redação, temas para prática de redação, além de um cronograma de estudos para você organizar direitinho aí o seu conteúdo até o Enem, tá certo? Então, deixe seu like, faça sua inscrição no canal, compartilhe com seus amigos e segue também a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Até a próxima aula de gramática na redação.